quem disse e as coisas passaram a existir. O Senhor falou e os limites foram colocados, impostos. As leis da física, da química, da matemática, as leis da linguagem, da comunicação, tudo o que existe foi porque o Senhor projetou, planejou, criou. E não só isso, é o Senhor quem sustenta todas essas coisas em seu funcionamento pleno. E mesmo diante da rebelião dos homens, o Senhor mantém tudo funcionando, fazendo o seu sol nascer sobre justos e injustos e a sua chuva cair sobre os maus e os bons, porque o Senhor deve ser sempre glorificado. Nós reconhecemos o amor e a bondade do Senhor em nosso cuidado. Senhor, nós queremos, além de bendizer ao Senhor, também trazer as nossas súplicas, as nossas orações, confiando no cuidado do Senhor e que o Senhor se agrada em cuidar de nós. Nós queremos rogar, lembrando a Igreja Cidade 5 em São Paulo, o pastor Fábio e sua equipe ali. Pedimos que o Senhor abençoe aquela igreja, tem feito um trabalho fiel e zeloso na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoe essa igreja, Pai, que eles possam resplandecer a glória do Senhor naquela cidade tão necessitada. Cidade que é aflita, exausta, cansada, cheia das suas mazelas, completamente necessitada da libertação que há no nome de Jesus. Então, que o Senhor conceda a essa igreja ser um luzeiro, um testemunho fiel de que em Cristo há redenção. Abençoa eles nas suas necessidades, necessidade de ter mais presbíteros. Que o Senhor os abençoe e eles possam receber do Senhor a dádiva de homens fiéis que possam se dedicar ao trabalho ministerial, sendo daqueles que se unem à seara do Senhor no trabalho que é infindável. Mas nós queremos rogar por nós aqui também, nosso trabalho aqui em Jacareí, pedindo que o Senhor nos abençoe. Nós temos tido a graça e a generosidade do Senhor de avançarmos em nossos trabalhos. Vimos hoje pela manhã, mais uma vez, esse espaço aqui cheio de pessoas. Nós somos gratos ao Senhor por isso, porque o Senhor tem trazido. Mas nós pedimos que o Senhor nos conceda a intrepidez, a coragem necessária, a ousadia e a confiança plena no Evangelho, para que, sem nenhuma vergonha, nós anunciemos aos perdidos a Tua salvação. Concede-nos, Pai, diligência nisso. Enche o nosso coração dessa preocupação, de que nós precisamos testemunhar de Cristo. Leva a Tua igreja a isso, Pai. Nós queremos ver pessoas sendo alcançadas pelo maravilhoso, sagrado Evangelho de Jesus Cristo, vendo elas se arrependendo dos seus pecados e confiando em Cristo somente para a salvação. Ajuda-nos, ó Pai, nesse trabalho. Concede diligência para nós e zelo nessa obra. Não permita que o fato de nós termos já recebido muito do Senhor nos deixe acomodados e preguiçosos, mas que essa bênção seja um gerador de mais e mais vontade de fazer o Teu nome grande aqui na cidade de Jacareí. Nos abençoa. Nós temos orado pelas questões do nosso espaço e mais uma vez rogamos a sabedoria do Senhor para a direção que devemos tomar. Nós queremos que a nossa igreja cresça para a honra e glória do Teu nome. E pedimos então a direção do Senhor para isso. Pai, agora mais uma vez nós vamos nos voltar à Tua palavra. Vamos ter um tempo para ouvir a voz do Senhor, revelada na Sagrada Escritura. O Teu Santo Espírito revelou aos Teus santos profetas e apóstolos. E nós pedimos que esse mesmo Espírito, que concedeu
a inspiração a esses homens, nos dê nessa noite a iluminação necessária para compreendermos a palavra do Senhor. Pai, trabalha em nosso meio. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e a nos submetermos ao Senhor plenamente. Move-se entre nós. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Marcos capítulo 12. Nós temos avançado na exposição do Evangelho segundo São Marcos. Marcos capítulo 12, e o texto dessa noite se encontra a partir do verso 13. Marcos 12, a partir do verso 13, Sagrada Escritura diz assim: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura? E esta inscrição? Eles responderam: De César. Então, Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Religião, futebol e política são os assuntos proibidos de discussão. E esse é o ditado, né? Política, religião e futebol não se discute. Não é assunto para a gente conversar. E, especialmente, religião e política têm a capacidade de gerar muita intriga. Nós vimos nos últimos anos, presenciamos e temos testemunhado, especialmente como a política tem sido esse assunto que gera divisões severas em grupos, até mesmo os mais íntimos, os mais chegados. Famílias se separando, deixando de ter relacionamento por causa de opiniões políticas e posições políticas. E isso é verdade também no caso da religião e de uma maneira mais pobre no caso do futebol. Mas uma coisa que você precisa saber é que isso não é de hoje, não é uma questão dos nossos tempos. Política e religião sempre trouxeram discussões. Posições políticas, posições religiosas, sempre trouxeram aquele risco de um debate acirrado, de uma oposição severa. Isso não é uma coisa que pertence somente aos nossos dias. Uma coisa da experiência humana. E que, sendo da experiência humana, estava presente nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, a política também trazia discussão. E a religião também. Nós temos visto como, de uma maneira muito aberta, as discussões religiosas têm trazido dificuldade a Jesus. O ato em que ele entra em Jerusalém triunfalmente, a limpeza que ele faz no templo, a sua declaração de autoridade como filho de Deus, tem trazido dificuldades a ele, e os líderes judeus, os escribas, os fariseus,
os principais sacerdotes, estão completamente aversos a Jesus Cristo, odiando o Senhor Jesus por causa da sua posição religiosa. E o texto que nós vimos na semana passada diz que eles procuravam prender Jesus, porque entendiam a posição religiosa de Jesus como totalmente contrária a eles, e entendiam que essa posição aí não pode existir. E eles estão determinados a tentar silenciar Jesus. Mas eles não estão conseguindo isso pela veia da religião, ou pela via da religião. E agora eles vão tentar uma outra via. Quem sabe a política não seja a maneira que a gente consegue derrubar esse cara. E cheios de rancor, cheios de malícia no seu coração, o texto vai dizer para a gente que esses homens, então, os líderes judeus, provavelmente aqueles mesmos que haviam entendido que o Senhor Jesus falava deles, no verso 12, e que eram aqueles mesmos que chegaram ao Senhor para perguntar para eles, com que autoridade você faz essas coisas? Eles bolam um plano. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui dois grupos diferentes, o grupo dos fariseus e o grupo dos herodianos, e vamos mandá-los a Jesus para ver se a gente apanha ele em alguma falta. E isso já deve ser para a gente de algo que nos surpreende. Porque esses dois grupos são, entre eles, inimigos políticos. Entre esses dois grupos, eles já são inimigos políticos. Os fariseus, de uma maneira mais ampla, eles, como judeus zelosos, judeus que creem que o seu rei haveria de vir em nome do Senhor, da linhagem de Davi, que Jeová é quem os governa, eles não aceitam o Império Romano sobre eles. E são contra o Império Romano. Essa é a posição política dos fariseus de maneira mais ampla. Nós não queremos o Império Romano sobre nós. Já os herodianos, eles são pró-Roma. São pró-Roma. Eles gostam da presença do Império Romano na Judéia, gostam, aprovam, porque, obviamente, são do grupo de Herodes, que é o governante permitido pelo César de estar ali, aproveitam da sua posição política, aproveitam das suas regalias, e são pró-Roma. E aí a gente já começa a ver um cenário bem interessante, né? Esses dois grupos que são inimigos entre si, se juntam para derrubar Jesus. Se unem para tentar descredibilizar o Senhor Jesus Cristo. Os herodianos e os fariseus se unem para tentar derrubar Cristo agora pelo assunto da política. E eles bolam um plano. Vamos ver como que a gente pode derrubar o Senhor. E o texto vai dizer que eles chegam a Cristo cheio de reverência e floreio. Mestre, já começa chamando Jesus de mestre, né? Verso 14. Sabemos que o Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Ora, isso é daquela falsidade tremenda, extrema. Porque se eles crescem realmente que Cristo é essa pessoa, que não se importa com a opinião de outros, não olha a aparência das pessoas, mas que ensina a verdade, ensina o caminho de Deus, eles estavam lá entre os seguidores de Cristo. Estavam lá sujeitos a Cristo, dizendo, o Senhor é autoridade sobre nós. Mas não era essa a situação. O que eles estão fazendo aqui, irmãos, é aquela tentativa de encher o ego de Cristo, para que Cristo, então, sentindo-se bajulado, passasse a expressar tudo aquilo que ele pensava. Vamos bajular esse cara, porque se a gente der uma bajulada nele, ele vai crescer, vai inflar, e aí vai começar a falar.
né? Todo balão inflado começa a voar. Então vamos tentar dar uma bajulada nele. Eles não criam em nada disso, eles não tinham nenhum respeito pelo Senhor Jesus Cristo. Se eles respeitassem o Senhor Jesus, eles não estariam lá para tentar prová-lo, para tentar testá-lo. Não, mas eles querem pegar o Senhor Jesus. Essa é a intenção deles. Eles fazem esse floreio, fazem essa volta toda. E a pergunta deles revela qual era realmente a sua intenção. Olha a pergunta. Verso 14, final do verso 14. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? E por que a pergunta revela exatamente qual que é a intenção deles? Porque, dependendo do que o Senhor Jesus responder aqui, eles já estão prontos para armar o motim. Já estão prontos para armar a confusão. Porque se o Senhor Jesus Cristo responde, não devemos pagar imposto a César, o Senhor Jesus teria, obviamente, o apoio do povo, o povo ia gostar de ouvir isso, né? Mas teria problemas sérios. Teria problemas sérios com o grupo dos herodianos. E eles então partiriam para a agressão, e partiriam para a acusação, e partiriam imediatamente para acusar o Senhor Jesus de insurreição, de rebelião contra César. Aliás, se você ler o livro de Lucas, capítulo 22, como nós lemos, e na quinta-feira, no culto de lava-pés, você vai ver que uma das acusações que é feita falsamente contra o Senhor Jesus é justamente de que ele estava se opondo ao pagamento de impostos. Então, essa era uma possibilidade. Se o Senhor diz, não devemos pagar impostos, eles vão dizer, então, olha aí, tá vendo? Esse cara é contra Roma, vamos prender ele, tem motivo para ser preso. Mas se Jesus diz, sim, vamos pagar imposto para César, devemos pagar imposto para César, obviamente os fariseus agora estariam prontos para dizer, aí, tá vendo? Ele diz que ele é o rei dos judeus, ele diz que ele é o Messias, filho de Davi, mas ele está pronto para se entregar para César. E reconhecer que César é que é o governante da Judéia, da Galileia, de Samaria. Ué, ele é o rei ou ele não é? Então eles estão prontos, eles armaram a arapuca para o Senhor Jesus. E essa era a intenção deles. Ter uma desculpa para acusar a Cristo. Ter uma desculpa para levar Cristo a ser sentenciado, preso e possivelmente morto. Mas o Senhor Jesus é sábio, sempre foi sábio. E tendo autoridade plena, ele percebe a sagacidade desses homens, percebe a hipocrisia deles, como vai dizer o texto. Que não era legítima aquela posição deles de vir e falar, mestre, nós sabemos que o Senhor só ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Não, o Senhor Jesus sabe que eles são mentirosos, são cobras, serpentes. O texto vai dizer isso claramente. Percebendo a hipocrisia deles, verso 15, o Senhor responde, por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão me pondo à prova? Todo dia eu ensinava, ele vai dizer no templo. Lembra da prisão do Senhor Jesus? Quando eles vêm à noite, né, para prender o Senhor Jesus, ele diz, eu estou ensinando todo dia aqui. O que eu penso, o que eu falo, a palavra do Senhor, a palavra do reino de Deus. Ensinando que é chegado o reino, você deve se arrepender e crer. Meu ensino é transparente, é verdadeiro. Por que vocês estão querendo me colocar à prova? O que vocês estão tentando me provar? É óbvio que vocês não têm interesse nenhum em descobrir a verdade. É óbvio que vocês não têm interesse nenhum em submeter a verdade.
é óbvio que vocês não têm interesse nenhum em conhecer a Deus realmente. Vocês só estão querendo se livrar de mim. Essa é a intenção de vocês, se livrar de mim. Mas o Senhor Jesus é misericordioso e aproveita dessa situação para ensinar. Ele aproveita dessa situação para ensinar. E ele ensina não só aqueles homens, mas especialmente os que estão à sua volta, seus seguidores. Porque provavelmente eles também ficaram curiosos agora com essa pergunta, né? Opa, e aí? E aí, Jesus, a gente tem que pagar imposto ou não? Precisamos pagar o imposto a César ou não? E o Senhor Jesus então aproveita essa oportunidade. E ele pede então, tragam a mim um denário para que eu o veja. O denário é uma moeda de uso corrente no Império Romano. Moeda que eles usavam nos seus dias. E quando pega a moeda, que, aliás, não é o Senhor Jesus que tem a moeda, é eles mesmos é que estão fazendo uso da moeda. O Senhor Jesus diz, e aí? De quem é essa figura? E de quem é essa inscrição? A moeda tem ali um desenho, nesse denário tem ali um desenho, e do outro lado tem uma inscrição. E Jesus pergunta, de quem é essa figura? De quem é essa inscrição? Ao que claramente eles respondem, de César. Então, de maneira simples, como o Senhor Jesus sempre faz, de maneira muito tranquila, ele dá a sua sabedoria. Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqueles homens então ficam sem poder responder ao Senhor Jesus. Ficam sem saber o que falar. Se admiram dele e o deixam. Não é difícil a gente entender a história. Não é difícil a gente entender o acontecimento daquele dia. O difícil para nós hoje é entender essa frase do Senhor Jesus. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que o Senhor Jesus quis dizer com isso, então? O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Primeira coisa, para que nós possamos ter mais clareza a respeito disso, é entender o que Jesus não quis dizer. Essa é a primeira coisa. E o que Jesus não quis dizer com essa frase é que as coisas desse mundo, as coisas ligadas à política, as questões do dia a dia, da nossa vida civil, estão desconectadas, alienadas da nossa vida com Deus. Jesus não quis dizer isso. Não é isso que ele está falando. E, infelizmente, muitos leem essa frase do Senhor Jesus e têm essa interpretação. Bom, se o que é de César e o que é de Deus, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Política é um assunto, religião é outro, e nós não devemos misturá-los. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos colocar as coisas nas perspectivas corretas. E entender o caminho da política debaixo da graça do Senhor. Uma coisa que se perde para nós na interpretação desse texto é que nós normalmente não sabemos qual era a figura e a inscrição desse denário. Que para eles era comum, e eles sabiam, estavam acostumados com aquilo. Pela graça de Deus, nos trabalhos de arqueologia, já se acharam muitos denários dos dias de Jesus. Muitas moedas dos dias de Jesus. E nos dias de Jesus, quem era o César era Tibério César, filho de Augusto. E o denário dos dias de Jesus, então, tinha lá a sua figura, a figura de Tibério. Cara dele, esculpida na moeda.
Mas do outro lado da moeda, tinha uma inscrição, realmente, que dizia o seguinte: Tibério César, filho do Divino Augusto. Filho do Divino Augusto. E para aqueles homens naqueles dias, e aliás, qualquer cidadão romano, tinha muita clareza e percepção, porque o César abertamente se colocava como Deus. Se colocava como Deus, digno de adoração plena, digno de sujeição plena e total, inclusive requerendo dos seus cidadãos a adoração. Adorem a César. Ave César. Ave César. Reverenciem César. César é Deus na terra. E a inscrição dizia exatamente isso. Tibério César, filho do Divino Augusto. E Jesus então olha aquela moeda e dá aqueles homens e diz: olha, o que é de César, é de César. Mas o que é de Deus, não é de César. E Jesus então vai dar para a gente essa clareza de que essas coisas não estão divididas, mas precisam estar colocadas na perspectiva correta. A nossa relação com o governo civil precisa ser compreendida na realidade de um Deus supremo, que é governante sobre todas as coisas, superior sobre todas as coisas, governa todas as coisas, e que Ele mesmo estabeleceu os governos civis. E Jesus então está limitando já de uma maneira muito clara que o governo civil não pode ser considerado divino. Jesus não está dizendo, olha, política é uma coisa, religião é outra. E que essas coisas não podem estar conectadas. Não! O que ele está dizendo é o seguinte: percebam que o governante civil tem limites. Ele não é Deus. O governante civil não é Deus. Ele tem o seu papel, ele tem a sua função, mas ele não é soberano totalmente. E qual é o limite do governo civil? Qual é o limite do governo civil? Por que existe o governo civil? De uma maneira muito simples e direta, o apóstolo Paulo vai ensinar os próprios romanos a respeito disso. Se na Judéia já era uma confusão, uma pergunta, e aí, o que a gente faz com os romanos? Imagina para quem vivia na capital, Roma, para lidar com os governantes. O apóstolo Paulo então instrui os romanos na sua carta, no capítulo 13, dizendo que o governo civil foi estabelecido por Deus com um propósito muito simples: ser ministro para o uso da espada. O que isso significa? Significa que Deus estabeleceu o governo civil como juiz na terra para julgar os maus e preservar os bons. O governo civil, de acordo com o apóstolo Paulo em Romanos, a carta aos Romanos no capítulo 13, vai dizer que ela é instituído por Deus para juízo na terra. Ele tem o poder do uso da espada, punindo aqueles que fazem o mal e preservando, guardando, louvando até aqueles que fazem o bem. Essa é a função do reino, do governo civil, instituída pelo próprio Deus. Foi Deus quem deu esse poder aos governantes. Nesse sentido, essa é uma grande coisa que nós precisamos entender, irmãos. Porque nós, como brasileiros, estamos completamente alheios dessa visão bíblica divina da política. Nós estamos muito mais incluídos e alinhados com os herodianos, esperando de César tudo, do que entendendo as limitações do governo civil. Então nós queremos que o governo civil nos dê casa, nos dê comida, nos dê carro, nos dê roupa, nos dê uma renda mínima,
proveja para nós as nossas necessidades. Nós projetamos, então, essa responsabilidade para o governo civil. E toda eleição é a mesma discussão. Qual é o governante que vai me prover aquilo que eu quero? Qual é o governante que vai me dar aquilo que eu desejo? Vou votar nele. Quando, na verdade, a Escritura é muito clara sobre qual é a função do governante civil. Punir o mal e guardar o bem. Punir aqueles que quebram a lei e preservar os cidadãos de bem. Essa é a função primária e essencial do governo. O governo pode fazer um pouco mais que isso. Pode criar infraestrutura. Pode. Mas não é a sua função. Agora, especialmente, não é a função do governo ser o seu Deus. Não é a função do governo civil ser toda a sua esperança. E Jesus está deixando isso muito claro aqui, irmãos. Não projete para o governo civil aquilo que ele não é. Submeta-se ao governo civil e mais do que só simplesmente submeter, reconheça e apoie. Os fariseus, eles eram contra Roma, mas estavam usando o denário romano. Estavam usando as estradas romanas. Estavam usando a infraestrutura que os romanos trouxeram, de comércio. Então, até nisso, Jesus vai ensinar. Se você usa a estrutura, você precisa assumir o custo do uso dessa estrutura. Pague por César. O dinheiro dele que vocês estão usando, pague por isso. Faça o pagamento dos tributos. Mas entenda que César não é Deus. E não projete a sua expectativa de vida para César. Porque essa é uma expectativa muito errada, pobre. E não só errada e pobre. Ela é idólatra e digna de condenação eterna. E Jesus, então, coloca muito claramente isso. Muito abertamente. A César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A César pertence essa autoridade dada pelo próprio Deus, do governo então, do uso da espada. Nós devemos então honrá-lo nisso. Honrar os governos civis no bom uso que eles fazem da autoridade que receberam de Deus. Agora, isso também não quer dizer que a gente deve ser... não temos o direito de questionar as autoridades civis. Se elas estão em desacordo com a sua função, nós temos total direito de questioná-las. O problema é que a gente não tem nem clareza de qual é a função do governo civil. E a gente só reclama porque a gente não tem aquilo que ele quer. É aquilo que a gente quer. O governo aumentou a minha possibilidade agora de me aposentar, eu só vou receber minha aposentadoria com 77 anos. O governo agora cortou o meu remédio. O governo cortou o meu Bolsa Paletó. Sei lá, qual é a expectativa que você tem daquilo que o governo pode te dar? Não é nada disso. Nós precisamos entender biblicamente para poder avaliar biblicamente. Se o governo civil é colocado por Deus para punir o mal e preservar o bom, nós precisamos ter muita clareza do que é mal e do que é bem. Daquilo que é maligno e daquilo que é bom. E nisso, nós podemos e devemos cobrar os governos civis, as autoridades civis. Toda vez que o governo civil, ele falha em cumprir o seu propósito, o seu ministério do uso da espada, a gente tem que cumprir. Se o governo civil diz assim, não, podemos matar as crianças na barriga de suas mães, nós ativamente devemos dizer que não. Porque isso não é bondade.
Isso é malignidade. Eles estão, então, pervertendo o seu papel. Se o governo civil diz pra gente que a gente não tem problema roubar um celularzinho para pagar as nossas continhas, não. A sua função é punir os malfeitores, os ladrões, preservar as pessoas de bem. E por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que acima do governo civil tem a lei de Deus, tem o próprio Deus, que estabeleceu essas coisas. E estabeleceu o que é bom e o que é mal, para que nós vivemos em acordo com Ele, concedendo somente a Ele as estipulações para a nossa vida. É Deus quem vai nos falar o que é mal e o que é bom, para que nós possamos fazer um julgamento do governo civil. E possamos, então, cobrar deles que eles sejam exatamente aquilo que eles devem fazer. Espada para os malignos, segurança para os benditos. Espada para os malignos, segurança para os benditos. No Brasil, isso aqui a gente está vivendo exatamente o contrário. As pessoas boas estão sendo desprezadas, vivem sem qualquer segurança. Um cidadão de bem toma um tiro na cara por causa de um celular, e isso fica por isso mesmo. Enquanto os malfeitores, os ladrões, os grandes detratores das leis brasileiras mesmo, estão aí dançando e sapateando na nossa cara. Isso quer dizer, então, que nós devemos rogar ao Senhor, suplicar ao Senhor, conforme nós lemos o texto aqui. Se a situação política é horrorosa, a gente precisa clamar ao Senhor por misericórdia. Se a situação política é um horror, completamente alheia e adversa e distante do seu propósito, nós que entendemos a função legítima do governo, não podemos simplesmente ir lá e pagar os nossos impostos porque estamos usufruindo da infraestrutura, mas devemos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos livre dos governantes maus e quebre o coração desses homens, para que eles se tornem fiéis no encargo que eles receberam, no ministério que eles receberam. E nosso papel como igreja é fundamental para isso. Nós precisamos rogar, orar pelas nossas instituições civis, para que nós tenhamos paz, possamos viver bem. Mas acima de tudo, irmãos, acima de tudo, o que nós precisamos entender é que a nossa esperança só pode estar no Senhor. A nossa esperança só pode estar plenamente no Senhor. E nós não devemos, então, esperar que recebamos de César um cuidado que só Deus pode ter conosco. Será que foi César quem disse a semente na terra, brote? Será que foi César que deu força ao trabalhador para ir fazer a colheita daquela semente? Será que foi César que deu força ao trabalhador que moeu aquele grão? Ao trabalhador que transformou aquele grão moído, farinha, em pão? Será que foi César que deu condição àquele pai de família trabalhar, ter o seu sustento, ir na padaria comprar aquele pão que você traz para sua casa, para alimentar a sua família? Será que é César que dá essas ordens e elas passam a ser realidade? É César quem alimenta você? É César quem veste você? Não, de jeito nenhum. É o Deus Criador quem dá essas coisas. Lembra da palavra do Senhor Jesus Cristo no final do Sermão do Monte? Aliás, no final não, no meio do Sermão do Monte. Se Deus fez o corpo, Ele não tem poder para suprir o corpo com vestimenta e alimento?
Será que César tem poder para criar corpo? Então, como nós podemos esperar dele um suprimento do corpo com vestes e alimento? Deus quem fez a vida, não terá ele poder para suprir a vida? Essa é a palavra do Senhor Jesus. Então, por que nós estamos esperando de César isso? Colocando nele uma esperança completamente equivocada. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. E Jesus vai de maneira óbvia aqui dizer, o que é de César é de César. E eu mesmo estabeleci as coisas, o limite, o poder de César. Mas tem coisa que pertence a Deus. E só a Deus. E você precisa estar ciente disso. Porque se no denário tem lá a imagem de Tibério César, filho de Augusto, em você tem a imagem divina. Tem a imagem divina no homem e na mulher, na criação. E nós vemos então Deus em nós. E devemos ter isso claro em nós. Nós não pertencemos a César, nós não somos uma moeda. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Essa é a nossa imagem. Essa é a nossa realidade. Que não pertencemos a nós mesmos, e muito menos ao governo civil. Nós pertencemos ao Criador, que no ato da criação disse, farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. E gravou na humanidade a sua imagem e semelhança. Que está quebrada pelo pecado? Sim, mas não foi completamente tirada. E nós podemos reconhecer então a divindade, o cuidado do Senhor para conosco, o sustento que Ele nos dá, e na representação que temos dEle, no nosso dia a dia. E você então, você não é para César. Você não é para o Bolsonaro nem para o Lula. Nenhum dos dois merece a sua adoração. E nem qualquer outro candidato. Só Deus merece a sua adoração plena e a sua confiança plena. E esse Deus só pode ser acessado por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Cristo deixa claro, então. Deem a César o que é dele, porque fui eu que botei ele aí no lugar dele. Mas não concedam a César aquilo que pertence exclusivamente ao Criador e sustentador do universo. Porque vocês não pertencem a César. Vocês pertencem a Deus. Meus irmãos, no nosso dia a dia é difícil a gente aceitar isso. Mas o chamado do Senhor Jesus Cristo aqui é para que nós, pela fé, possamos ver e confiar. Deus é quem cuida de nós. Não é a nossa própria força. Ao ponto de nós dizermos, eu não preciso de ninguém, não preciso de César, não preciso de Lula, não preciso de governo civil, não preciso de ninguém. Eu vou me virar. Não vou pagar imposto e eu que vou fazer. Mas também que não é o governo civil. Não é qualquer situação. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seus tios, seus avós. Muito menos o governo civil. A sua confiança deve estar completamente no Senhor. Deposite a sua fé somente em Deus. E viva demonstrando a imagem que você recebeu dele. E assumindo a imagem dele nas pessoas. Dizendo, tem uma coisa que pertence a Deus, essa coisa somos nós. E toda a criação. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós queremos agora rogar ao Senhor pelos nossos governantes. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor, em sua misericórdia e graça, alcance o prefeito de Jacareí, alcance o governador do estado de São Paulo, alcance o presidente do Brasil, com graça e misericórdia, no poder sobrenatural do teu Espírito. Nós olhamos esses homens e pensamos, esses aí não tem jeito. A nossa visão é muito limitada. Mas para o Senhor não há impossível.
Olha para eles, Pai, com misericórdia e usa-os conforme o teu querer. E nosso desejo agora, nossa súplica, é que o teu querer é que esses homens não sejam instrumentos de juízo para nós. Mas que o Senhor, em sua misericórdia e graça, os use para a nossa bênção. Para que, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, na tua misericórdia, no uso desses governantes civis, nós tenhamos paz. Podemos viver vidas mansas, tranquilas. Pai, livra-nos de que os governantes nos deixem nesse estado onde o maligno é louvado e o bendito é desprezado. Mas no Brasil, no nosso país, no nosso estado, nossa cidade, revela a bondade e a justiça do Senhor, fazendo com que o mal seja punido e a bondade seja louvada. É a nossa súplica. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Pai, nos ensina a viver concedendo ao governo civil aquilo que pertence a ele. Nos ensina a honrar o governo civil conforme as ordens que o Senhor mesmo estabeleceu. Mas acima de tudo, Pai, nos ensina a não idolatrarmos o governo civil e a não depositar a nossa confiança nele. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a ter confiança somente no Senhor e conceder ao Senhor aquilo que é somente teu, aquilo que nenhum homem pode receber, a nossa fé. Nós sabemos que o Senhor usa meios, e o Senhor usa o trabalho dos pais para sustentar as suas casas, e o Senhor usa os governantes para que nós tenhamos uma vida com uma economia que funciona. Mas é tudo o Senhor quem está fazendo. É o Senhor quem determina e as coisas acontecem. Enche o nosso coração dessa confiança, Senhor. Nos ajuda a lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas ansiedades. Não sobre o governo civil. Nos livra da idolatria do governo civil. Pai, nos livra também da ideia completamente boba, inocente, tola, de que essas coisas não estão misturadas. De que falar de igreja é uma coisa, falar de política é outra, de futebol é outra, e que a gente não deve então lidar com essas coisas da maneira correta. Mas ajuda-nos a perceber que há uma intenção muitas vezes maligna de separar essas coisas, porque na verdade o que eles estão querendo é eliminar a divindade do Senhor e se colocar como Deus na nossa vida. Não permita que nós caiamos nessa arapuca, nessa armadilha, que vem cheio da balela, cheio do floreio, cheio das palavras hipócritas e demagogas que os políticos apresentam. Que nós sejamos firmes, seguros no cuidado do Senhor somente. E testemunhemos a nossa total confiança do Senhor, como o Senhor planejou na criação, para que nós sejamos, então, a imagem de Deus na terra. Abençoa a tua igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.